Salve, rapaziada! Vamos pro resumão Brown e Fogo de hoje, né? Mais cedo do que o normal, porque a gente não teve tanta coisa, né, cara? A gente teve ali a apresentação, a coletiva de imprensa lá no estádio Newton Santos, do Júnior Santos, né? Que veio de empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, vem por empréstimo. Vamos ter amanhã, né, nessa sexta, no caso, às 2 da tarde, a coletiva de imprensa, nessa eu não vou poder ir, do Lucas Perry, novo goleiro do Botafogo. E só que agora, como foi um dia pouquíssimo agitado em termos de notícia e tudo mais, a gente teve falácia, né? A gente teve sensacionalismo, né? E é justamente nisso que a gente vai focar aqui. Eu nem ia falar disso, né? Porque eu já tinha explicado, inclusive, na live o porquê de eu não falar sobre isso. Mas a partir do momento em que isso pode ser um movimento vindo de dentro do próprio Botafogo, em algum momento vocês vão me entender aqui no vídeo, eu mostro uma preocupação em relação a quem está plantando isso. E é o meu dever, eu não diria que é o meu dever, né, cara? Mas eu me sinto no dever de alertar vocês, né? Que é o público, que é quem acompanha, quem está por dentro do Botafogo. Vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Se inscreve mesmo. Muito obrigado aí pelos 80 mil inscritos. Começa o nosso resumão Brown e Fogo. Antes de começar a tocar no assunto, né, dessa matéria asquerosa, né, patética e antijornalística do blogueiro Lauro Jardim do Globo, né, a gente não está falando de meia hora, todo respeito a quem trabalha no meia hora, a gente não está falando de um jornaleco da cidade, da esquina, a gente está falando do jornal O Globo, redigindo esse tipo de desinformação. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre um assunto, nem vou passar rápido, tá? Só para vocês tentarem entender por que não repercutir aí sim certos pontos, tá? Brown, o que você achou da declaração do Montenegro, falando que ele com 100 milhões de investimento no futebol, ele contrataria melhor do que a SAF? Eu não tenho que achar nada. Eu teria que achar lá atrás, quando ele era, né, uma figura importante, quando ele era um ilustre, um cardeal, um cara com cargo. Hoje, no atual cenário do Botafogo separado, do futebol separado do clube empresa, da SAF, o Montenegro é um torcedor. Assim como eu sou um torcedor, assim como você que está me assistindo é um torcedor, assim como, sei lá, o Carlos Roberto, que foi um grande ídolo da história do Botafogo, é um torcedor. E cada torcedor tem a sua opinião, né? No ano passado, eu trocando ideia sobre o Botafogo com o Carlos Roberto, e ele falou, pô, o time do Botafogo lixo, né? O Chamusca, porra, né? Tá fazendo um trabalho ridículo, né? Era a opinião dele, né? O Montenegro, ele mandou, a sua opinião é a seguinte, que ele tá gostando do projeto da SAF, que o Luiz Castro tem que ter mais tempo para trabalhar, essa é a opinião do Montenegro, e que ele contrataria melhor com 100 milhões, tá? Cara, assim, a opinião dele. Independente de eu achar um absurdo ou não, eu acho, né? Ele não tem... Se ele fosse uma figura política ainda, se nós vivêssemos no velho Botafogo em que ele era um conselheiro, né, um sócio proprietário, uma figura política, uma figura de uma chapa que está concorrendo à presidência, né, o ex-presidente histórico do clube, ex-vice de futebol, aí beleza. Né? Aí a gente está falando de uma situação que a gente tinha que repercutir, mas não é uma coisa para a gente repercutir a partir do momento que ele não tem mais vínculo nenhum com o Botafogo, a não ser a arquibancada. Então, o que eu penso do que o Montenegro falou? Eu discordo, né? Assim como eu discordo de alguns que chegam no chat da live, assim como eu concordo de algumas opiniões, e assim como vocês discordam de várias opiniões minhas, e é isso, né? Eu sou um torcedor, o Montenegro é um torcedor, vocês são torcedores, e ninguém tem poder nenhum no clube. É isso. Então, eu não preciso opinar em cima disso. Tá? Vamos lá. Agora, trocando uma ideia, e é curioso como várias pessoas elas começaram a aparecer para falar, né? E principalmente do velho Botafogo. E é por isso que eu venho gravar esse vídeo aqui, que eu nem ia gravar, mas eu me senti no dever. Coluna do Lauro Jardim, tá? Coluna do Lauro Jardim, do jornal o Globo. Toda vez que eu repito isso, eu fico assim bem estarrecido, sabe? Turbulências na SAF Botafogo. Esse é o título da matéria do colunista do Globo.
né, que diz o seguinte, né, vamos ler aqui o trecho que é o mais importante, né? A SAF Botafogo está passando por momentos de turbulência. As estimativas internas apontam para um prejuízo operacional de 130 milhões em 2022. Balanço de prejuízo está em agosto, né? Superior aos 55 milhões registrados no ano passado, quando o clube disputava a segunda divisão. Caralho, um cenário completamente diferente, grau de investimento. Na semana passada, Fernando Pereira, o representante do Botafogo do Conselho Fiscal da SAF, renunciou ao cargo. Ele tenta fazer uma associação covarde e surreal, e nojenta, né, da renúncia do Fernando Pereira, conselheiro fiscal, aos investimentos e um suposto, né, prejuízo e uma suposta turbulência ou crise na SAF do Botafogo. Isso é uma das coisas mais nojentas, e não é só nojenta, é uma das coisas mais burras e imbecis que eu já li na minha vida. Tá? Eu, por mim, eu nem opinava e nem levantava essa bola aqui. Tá? Mas quando eu vejo que é algo orquestrado, né, quando eu sinto que é algo orquestrado, talvez seja o meu dever. Tá? É como eu falei na minha live. Eu não preciso vir aqui, Lauro Jardim afirmou que a Terra é plana. Eu não preciso perder o meu tempo explicando que a Terra é redonda. Lauro Jardim mostra que os desenhos nas plantações no Centro-Oeste são de alienígenas. Né? Lauro Jardim monta uma tese de que o planeta Terra não tem gravidade. Se você pular, você vai levitar. Cara, são coisas tão idiotas que eu não preciso aqui, né, contra-argumentar. É só rir e deixar passar. Como eu ri lá na postagem dele. Isso é tão idiota quanto isso. Né? Dizer que a SAF tá tendo um prejuízo. Né? Quer dizer que eu tô aqui, né, no meu... eu tô aqui investindo no meu canal, eu comprei um notebook, comprei essas luzes aqui, que tem duas luzes aqui de estúdio, e esse banner. Né? Eu gastei no total com isso tudo 8 mil. Aí vem um sujeito que vai fazer uma matéria. Brownie acumula um prejuízo de 8 mil reais com a sua empresa. Caralho, qual é o nexo disso? Tipo assim... É tão bizarro que a gente até gagueja para tentar, assim, explicar o óbvio, né? Caralho, por que será que o prejuízo, não é nem prejuízo, né? Que o dinheiro gasto do Botafogo ele é maior que o dinheiro ganho do Botafogo nesse momento? Caralho, por que será? Aí você recapitula tudo. O John Textor aportou uma grana pesada, 150 milhões logo de cara no clube. Ele retirou patrocínio e fornecimento de material esportivo, ou seja, todas as fontes de renda do clube, né, para limpar a marca e ter todo um processo de reformulação da marca em termos de globalização. E ele injeta dinheiro na estrutura do clube, e além da estrutura do clube, obviamente, na janela de transferências. Né? O Botafogo gastou 70 milhões na primeira, 15 na segunda, né? Fora as outras parcelas que ainda virão. Assim, é tão óbvio, né, o motivo do Botafogo ter estar no vermelho, porque não é o Botafogo que está no vermelho. Né? Quem investiu e ainda não viu esse retorno por motivos óbvios é o John Textor. Né? Não é o Botafogo que assim, tá tendo um prejuízo financeiro com isso, e isso demonstra uma má gestão do Botafogo. Não, cara, o cara investiu um dinheiro, ele injeta uma grana, né, para estabilizar o clube, pagar em dia, colocar o clube para girar, colocou o motor do barco para girar, vai pagando dívidas trabalhistas, agora já tem um acordo, né, vai contratando jogadores, porque sem um investimento nos jogadores o Botafogo ia ter um time ali com Fabinho, Breno, Vinícius Lopes, ia estar em último lugar, né, no Campeonato Brasileiro, aí ia descer para a segunda divisão, e aí sim ia ficar no vermelho. Aí compara com a Série B, né, um momento ali de 55 milhões de prejuízo, quando o Botafogo gastou um tostão com compra de jogador. O único jogador que o Botafogo comprou, se eu não me engano, foi por 500 mil, foi o Chay, que o Montenegro colocou a grana. Então, assim, é uma coisa tão estarrecedora você considerar isso como crise, que eu, assim, eu me sinto lendo um texto de um... Pô, desculpa, cara, de um pré-adolescente de 11 anos. E a gente tá falando do Lauro Jardim do Globo. Só que agora, eu não... Assim, de verdade, eu dei risada disso, eu não me estressei com isso.
né? O que eu lamento são as pessoas que estão acreditando nisso. E o que eu lamento mais ainda é que eu sinto que isso é algo que vem de dentro do próprio Botafogo velho, sabe? Esses movimentos daí do Conselho Fiscal, né? Pô, Brown, então por que esse Fernando aí renunciou? Ele já ia renunciar, já estava combinado. Ele ia pegar o início da SAF e em 6 meses ele ia sair. Já estava combinado. Tanto que no mês passado, é por isso que eu falo que é importante vocês acompanharem a política do Botafogo, mesmo que ela não interesse tanto mais, porque o Botafogo ainda tem um vínculo, ainda tem um fiozinho que liga o social à SAF, né, que é esse 10%, que são esses 10%, que é essa porcentagem, que é o Conselho Fiscal. O Marco Schroeder, né, que era indicado ali para ser o substituto do Fernando, ele foi rejeitado, o nome dele foi reprovado pelo Conselho do Botafogo, na reunião do Conselho Deliberativo. Por que será? Muito estranho. Né? Um nome que foi indicado pelo Durcésio. Né? Ou seja, você logo já começa a ver que pode estar acontecendo uma organização dessas velhas raposas para que coloquem alguém indicado por eles por lá, né? Nesse Conselho Fiscal. E para que comece a ter voz para esses caras que, se eu conheço, eles devem estar alérgicos a não participar de nada no Botafogo, cara. Eles devem estar sedentos para voltar a ter voz. Não à toa a gente vê post de Facebook com fake news, a gente vê publicação falaciosa, e a gente está vendo aí uma matéria que, assim, eu não vou afirmar porque eu não tenho provas, né? Mas eu não duvido que tenha sido plantada, que quem entregou esses valores e talvez tenha solicitado essa narrativa por esse caminho, talvez seja do próprio Botafogo, sabe? Então, isso é muito grave, sabe? Não à toa a gente está vendo um monte de gente falando ao mesmo tempo, um monte de notícia falsa pipocando ao mesmo tempo, justamente no momento em que aflora essa situação do Conselho Fiscal, que é um cargo tão importante, que um cara tão renomado como o Schroeder, ele foi rejeitado por essas velhas raposas, sabe? Então, atentos a isso, rapaziada. Né? A política do Botafogo, ela continua. Muito menos importante, é óbvio, mas ela continua. Então, a torcida do Botafogo, esses caras, eles têm medo da torcida do Botafogo, tá? Eu não tô falando de medo de porrada, eu não tô falando de medo de... Eles têm medo da rejeição. Eles têm medo da torcida do Botafogo se ligar no que eles estão fazendo. E eu acho que é importante a gente estar sempre atento a todos esses caras, tá? Pessoas de dentro do clube com ou sem mídia, tá? Eu acho que isso é muito importante. Fiquem de olho, porque uma matéria dessas do nada, né? Eu me recuso a acreditar que ela veio por livre e espontânea vontade, tá bom? A gente fala muito de flaprés, né? Mas muitos dos boicotes do Botafogo vêm de dentro do próprio Botafogo. Lembrem-se disso, tá bom? Então, é isso, galera. É uma aulinha de receita, de investimento, de gestão empresarial básica, né? Num estilo de gestão de um clube de futebol, de um grande negócio, né? Você tem, obviamente, um perfil, e esse perfil do Textor ele não é moderado, é um perfil um pouco mais agressivo nesse sentido de investir, vamos colocar a grana e, com o tempo, eu vou reabastecendo esses ganhos. E é isso. Fechou? Um abraço. Fui.